Paz do Senhor a todos, esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Semanalmente trazemos um conteúdo inédito baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Escola Bíblica que você, que o senhor, a senhora, pode acompanhar, assistir todos os domingos às 10 horas da manhã, horário de Brasília, em qualquer uma das nossas igrejas. Aqui está um QR Code. Você pode aproximar a câmera do seu celular e encontrar o endereço mais próximo da sua casa. Pode também acompanhar todas as nossas escolas bíblicas pelo nosso canal do YouTube. E estamos aqui, nesta ocasião, com os pastores Jerônimo e Júlio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Sérgio. E Jerônimo Silva e Júlio Filgueiras. Paz do Senhor, pastor Sérgio. E que tem sido uma grande bênção nós nos reunirmos semanalmente em torno da palavra do Senhor, não é isso, Jerônimo? Pastor Sérgio, cada programa tem sido aprendizado novo, sim, mas tem sido uma experiência nova. Então tem sido uma bênção estarmos juntos, meditando, aprendendo, falando e vivendo a palavra do Senhor. Até porque, Júlio, o que sustenta de fato alguém na presença de Deus, o que alimenta a fé, é a palavra, é a doutrina. Sem dúvida, quando nós vemos o povo de Israel chegando na terra prometida, aqueles que viram os sinais, mas não guardaram a palavra, não entraram na terra. Só entrou na terra dos que saíram do Egito, Josué e Caleb, que viram os sinais, as maravilhas, mas guardaram a palavra. Então a doutrina é fundamental. Isso é muito importante. Essencialmente, o nosso objetivo nesse programa e também na Escola Bíblica Dominical é apresentar a palavra de Deus, a doutrina, não acima de tudo os aspectos históricos, embora sejam muito relevantes, mas aquilo que é profético, a revelação do Espírito Santo que enche o coração e alimenta a alma do homem. Amém. E nesse programa, o nosso assunto envolve oposição e perseguição. Temos estudado sobre as igrejas, ou as 7 cartas às igrejas da Ásia, hoje situadas na Turquia, essas cidades. Está aqui o quadro. Nós já trouxemos aqui a carta a Éfeso, a Esmirna. Na última Escola Bíblica Dominical, começamos a falar sobre Pérgamo. E hoje nós vamos traçar aqui alguns aspectos a respeito da oposição que essas igrejas sofreram, e também a igreja dos nossos dias sofre, da mesma maneira que aquela chamada igreja apostólica e primitiva sofreu oposições e perseguições. Lembrando que na história, no momento histórico da carta à igreja de Éfeso, a grande oposição foi a palavra, a doutrina, ou seja, a oposição ao Pai. E em Esmirna, ao corpo, ao Senhor Jesus, à sua igreja. Nesse período, os irmãos, a igreja sofreu dando a própria vida pelo Evangelho. E já entrando em Pérgamo, agora é a oposição à fé, a oposição à ação do Espírito Santo. Eu gostaria, Jerônimo, que você fizesse aqui um comentário sobre, mas trazendo desde já para os nossos dias, como se dá a oposição à fé, a oposição nos nossos dias à obra do Espírito Santo. Pastor Sérgio, a oposição à fé, ela tem como, digamos, o alvo principal desvirtuar a palavra. Por quê? Porque a fé ela é gerada pelo Espírito Santo, a fé vem de Deus. É uma ação de cima. É uma ação de cima. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a ação agora é secularizar, é tornar comum, vil a palavra de Deus. Por quê? Porque aí tudo se torna fé. Quando a palavra de Deus deixa de ser uma palavra viva e passa a ser uma palavra qualquer,
ou quaisquer são as palavras contidas na Bíblia, mas nós queremos aqui ressaltar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva. Ou seja, quando se tenta tirar o caráter profético, tirar a operação do Espírito Santo, o que acontece? A fé passa a ser uma fé histórica, uma fé teórica, uma fé ideológica. Então, a ação hoje do adversário, e tanto até em relação à carta a Pérgamo, que nós vamos ver muito nas escolas bíblicas, é fazer com que a fé, a operação do Espírito, ela se una com as coisas dessa terra. Então, são aqueles exemplos básicos até que nós aprendemos em seminário. O Senhor Jesus é o pão da vida, então começa a se pregar o Evangelho para esta vida, ou seja, o cristianismo para essa vida. Não é o pão da vida mais, mas é o pão do dia a dia, o pão da padaria, né? Como o próprio pastor Gedeuti menciona. Então, uma das ações é fazer com que aquilo que é eterno, que é espiritual, que vem do Espírito, seja substituído pelo pensamento humano. É que, só antes, Júlio, já vou te passar, porque quando o Jerônimo diz secularizar a fé, me permitam usar a seguinte expressão, ou mundanizar a fé. Ou seja, pegar aquilo que é profético, que é espiritual, que é puro, que é eterno, que é celestial, e colocar o mundo naquilo, em vez de ser uma fé que muda a vida do homem e lhe dá a forma bíblica, a forma de Deus, a forma de um cidadão do céu, é o mundo formatar e enquadrar o homem ao seu bel prazer, que é uma ação maligna. Por isso que o Senhor Jesus certa vez diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Dentro disso que o pastor Jerônimo disse, que o senhor complementou, pastor Sérgio, você tem aquele texto que sem a profecia o povo se corrompe. Isso aí, muito bom. Então, se você tira o profético, se você tira o Pentecoste, se você tira o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo da palavra, vai haver uma corrupção. Você não alcança a salvação em Cristo. E um outro exemplo, é amartia, que é o pecado. No original, pecado significa amartia, que é você errar o alvo. Então, se você não tem mais um alvo específico, muito bem definido, que é a palavra de Deus, que é o caminho, que é Jesus revelado, como é que você vai acertar o alvo se você nem alvo tem mais? Então, você tem uma investida contra a palavra. A Bíblia não é a palavra de Deus, a verdade é relativa, você coloca um monte de alvos, agora você não consegue mais acertar o alvo. Então, o conhecimento da doutrina, da palavra, da revelação, compreender o profético é você definir muito bem qual é o alvo, para que você não erre o alvo, não peque, não pereça, mas você alcance a salvação em Cristo, Amém. Caminhando na verdade, caminhando na revelação. Glória a Jesus. Então, um detalhe daquilo que o pastor Sérgio mencionou é quando você tenta trazer o mundo para dentro da fé. Em Pérgamo, nós vamos ver que é o seguinte, por meio de um decreto, aquilo que até então era errado, que servir a Jesus era errado, passou a ser o certo para o império ou para o Estado, né? E o errado passa a ser o certo. Isso ocorre hoje. Parecia bonito, né? Parecia bonito, parecia, né? De repente, eles foram tão perseguidos e aí, por causa de um decreto, a perseguição cessa. E o que era errado para o império passa a ser certo. E é o que é o mundo hoje. Essa verdade relativa que o mundo tem é isso. Então, persegue o servo de Deus. Mas aí, daqui a pouco, a prática, por exemplo, ir à igreja. Quantos foram perseguidos porque iam à igreja, né, quando aceitaram Jesus e começaram a frequentar os cultos? Então agora muda. Você pode ir à igreja, mas a igreja ela tem o aspecto muitas vezes do mundo. Elementos que estão no mundo agora estão dentro da igreja. Ou seja, essa confusão, essa perversão que há no cristianismo hoje, de trazer tantas coisas do mundo para dentro de uma igreja infiel, quando na verdade o Evangelho
ele é genuíno. Amém. Aquilo que o Espírito Santo operou lá em Éfeso, o Espírito Santo está operando em nossos dias. Glórias a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não mudou. Ele continua sendo abençoador, transformador, continua batizando pessoas com o Espírito Santo, libertando. Então a operação do Espírito Santo é a mesma, desde o começo da Igreja Apostólica até chegar aos nossos dias para aqueles que permaneceram fiéis. Então, observe a importância do que estamos tratando aqui hoje. O objetivo é que a sua fé, a fé que o Senhor, a senhora já tem, ou que está alcançando por uma ação do Espírito Santo, não seja pervertida, o engano não prevaleça, ao contrário, que qualquer oposição ou perseguição, mesmo que interior, ou de uma maneira disfarçada, não se sobrepõe ao projeto de Deus para a salvação da sua vida. Amém. Quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos servos de Deus do passado que sofreram com enormes oposições para que abandonassem a sua vida de crentes, de servos, de fiéis, uma vida de fé, para que deixassem uma experiência um dia tida e passassem para o lado de negação da fé. Um exemplo que nós vamos trazer aqui hoje foi o apóstolo Paulo. Porque Paulo teve uma conversão, não temos tempo hoje de falar da conversão dele, mas foi algo assim, notável, inesquecível, porque o Senhor lhe apareceu, falou com ele, ele se rendeu, se converteu. Logo em seguida ele começou a pregar, a falar do Senhor Jesus. E aí as oposições já se levantaram. Atos 9, 23, essa palavra aqui foi logo depois da conversão dele. Ou seja, não deu tempo de muita coisa. E aí a fé dele foi provada. Os judeus tomaram conselho para o matar. O que Paulo fez diante disso? Ele prosseguiu. Ele continuou e foi um homem muito usado por Deus. Como que essa oposição aqui era a morte, Júlio? Era a morte física, literalmente, ou seja, para tirar a própria vida dele. Como que as oposições, as perseguições hoje, qual é o tipo de morte que é desferida contra aquele que busca a presença de Deus? Toda sorte de investidas hoje vem para tirar de nós, que servimos a Jesus, a nossa comunhão com Deus. Roubar essa fé que está no nosso coração. É uma morte espiritual. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos uma liberdade religiosa que você não morre hoje por ser crente em Jesus e nem aceitar Jesus como Salvador. Mas essa morte espiritual é você perder aquilo que Deus te concedeu. Então há um mundo hoje, e o mundo hoje não é o planeta, mas aquilo que vem de encontro à palavra de Deus, contrário àquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Jovens hoje que estão servindo ao Senhor, eles têm hoje muitas oposições. Ele está na faculdade, ele está no trabalho, vem as paixões do mundo, coisas que são contrárias à Bíblia e à palavra de Deus, são ciladas que ele precisa, como Paulo, passar por tudo isso, romper com tudo isso, rumo à salvação em Cristo que está reservada para a sua vida. E o que é interessante, Jerônimo, é que em meio a essas investidas que Paulo sofreu, em vez de recuar, de retroceder, ele foi adiante. Ele foi adiante. Começou a pregar, e nós pedimos até para a produção separar um mapa que ilustra uma primeira viagem missionária que Paulo fez. Então ele começou a viajar e foi em todas essas cidades, parava em uma, e ele ia abrindo igrejas. Em cada lugar que ele ia, as pessoas, ou seja, muitas pessoas aceitavam, se convertiam, recebiam a palavra, se rendiam ao Senhor. Umas eram batizadas nas águas, outras com o Espírito Santo. Muitas prestavam atenção àquela mensagem que Jesus havia ressuscitado, estava vivo, mas ao mesmo tempo, e isso era muito
mais corrente, ou seja, era majoritário. Ao mesmo tempo, vinham as ameaças, os maus tratos, as perseguições. Está aqui Antioquia da Pisídia. Nessa cidade, diz a palavra em Atos 13:50, que os judeus levantaram perseguição contra Paulo e os lançaram fora dos seus limites. Como é que é possível, Jerônimo, você se contrapor a essa tão grande sorte de oposições e de perseguições e continuar firme na sua fé? Primeiro, pastor Sérgio, eu acho um ponto fundamental no chamado de Paulo, até então Saulo. O Senhor Jesus diz a Ananias: vai até Saulo, porque você vai dizer a ele, você vai dizer o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Que coisa, hein? Paulo já tinha a profecia que ele padeceria, que ele lutaria, que ele seria perseguido, que ele sofreria, mas aquele encontro que ele havia tido foi muito especial. Que ele chega a reputar tudo, a deixar tudo por conta daquele encontro. Então, quando Paulo começa a prosseguir, e ele prega, e as pessoas vão se convertendo, e vem a oposição, e há um texto que diz assim, e ele se esforçava mais. Glória a Deus. Por quê? Porque Paulo sabia que ele dependia do Senhor. Eu sei o quanto eu dependo de Deus, o irmão Amém. Sabe o quanto depende do Senhor, sabe o quanto nós precisamos do Senhor Jesus. Aquelas oposições que se levantavam, e quanto mais Paulo ia adiante, mais ele tinha certeza em quem ele cria. Mais ele tinha certeza de que o Senhor Jesus estava com ele. E até aproveitando aqui, pastor Sérgio, se me permite, saiba, meu irmão, Jesus está contigo. Amém. Na faculdade, quando se levantarem contra, na família, as oposições, não pense em voltar, mas siga adiante, prossiga para o alvo da soberana vocação. Então, é prosseguir, porque o Senhor Jesus está conosco. E está aqui também, pastor Sérgio, pastor Jerônimo, o espírito de revelação, de conhecimento. Paulo, como nós que servimos a Jesus, não estamos desavisados. Amém. Quando um servo de Deus passa por aflições, por tribulações, nós não somos dignos de pena. Nós nos sentimos honrados por passarmos por aflições. É uma bem-aventurança. Em nome de Jesus, é uma bem-aventurança, é uma alegria, é uma felicidade. Então, nessa ocasião, Paulo já sabia que ele ia padecer por Cristo. Em outra ocasião, o profeta Ágabo amarra Paulo pelas mãos, pelos pés com uma cinta e profetiza: Paulo, assim você vai ser preso e vai padecer. E a igreja, naquele momento, alguns irmãos falam: Paulo, não siga, porque você vai sofrer. Paulo: não, eu vou seguir, porque eu estou pronto a morrer pelo meu Salvador, pela fé que eu professo, pelo nome do Senhor Jesus. Você quer falar, mas pera lá, porque você disse uma coisa, você citou a revelação que foi entregue a Paulo, você foi chamado para padecer, porque o Evangelho de Jesus é o mesmo, e ele te chama, embora nós possamos ter tudo isso que eu vou falar, mas ele te chama não é para aceitar Jesus como Salvador e ser rico, ter apartamento, ter aplicação, ter cultura, títulos e muitas coisas desta vida, embora possamos ter tudo se nelas não colocarmos o nosso coração. Mas ele te chama para salvar a tua alma, para pegar o teu nome e escrever no livro da vida. Esse é o chamado para a salvação. As outras coisas ele vai acrescentando. Exato. E quando nós falamos isso, pastor Sérgio, pastor Júlio, nós não falamos no sentido de dizer que Paulo ele estava alienado, ele sofria, mas depois ele esquecia, não. Paulo chega a ponto de dizer quantas vezes ele foi ali açoitado, quantas vezes foi abandonado. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas de Cristo. Ou seja, ele sabia de todas elas, ele não esquecia. Mas havia algo mais especial para ele. Porque aquelas marcas não eram feitas pelos soldados romanos, não eram feitas para Paulo. Não, para Paulo, aquelas marcas estavam dizendo que ele estava servindo ao Senhor. Amém. Que eram as marcas de Jesus na vida dele. É claro que os soldados romanos foram instrumentos para isso. Mas, na verdade, Paulo estava olhando como cada uma daquelas marcas
a certeza de que ele estava levando o nome de Jesus. Amém. Atos 13:50 já está aqui, a perseguição contra Paulo, nós já havíamos de alguma maneira mencionado. Atos 14:19 também, e aí em outra localidade daquelas do mapa, apedrejaram a Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, o que nós temos visto são essas perseguições, essas oposições. Agora, nos chama a atenção de que a vida deste servo do passado, e que nos é um exemplo, nos inspira a prosseguir no caminho, ela não foi uma vida de uma empolgação. Não, vinha um sofrimento, vinha um embate e ele permanecia. A ponto de, tanto ele não estava alienado, que quando ele foi preso, ele requisitou o direito de se defender, de recorrer, de apelar, de ir até o imperador. Ele não queria morrer, deixar, apesar de que, em certo instante, ele diz assim, o que ele preferia era continuar nesse corpo mortal ou ir para a glória. Ele não sabia, mas ele acha que ele preferia continuar anunciando o evangelho. Mas tem um texto que vai ser projetado agora, 2 Timóteo 4:6-8, que aí já dá um salto para o final da vida de Paulo. O que nós podemos, antes até de lermos o texto, Júlio, o que nós podemos ver na trajetória deste nosso irmão do passado e alguém que chegou ao fim deixando, e aqui está isso muito claro, deixando uma herança, um legado. Bem, a experiência do apóstolo Paulo foi de viver na total dependência do Espírito Santo. Ele reconhece que a força dele não era dele, era do Senhor. Ele teve uma experiência com Deus. Ele não podia negar aquilo que ele experimentou no caminho para Damasco, quando aquela luz raiou na sua vida e mudou a sua história. Pessoas hoje que estão servindo a Jesus, que estão renunciando ao mundo, é porque viveram uma experiência com Jesus. Se essa experiência não for legítima, nós não vamos conseguir vencer todas essas oposições, porque não é pela força de vontade, mas uma operação do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos a trajetória desse homem, o quanto ele sofreu, prisões, naufrágios, açoites. Certa vez ele foi tirado da cidade, as pessoas achavam que ele já tinha morrido. Isso. Mas ele não estava morto, ele ainda estava vivo. Essa convicção espiritual que ele tinha, essa certeza de que Deus estava com ele no naufrágio, ele falou, Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite. Então, ele pregava o que ele vivia. Então, essas experiências é que o impulsionavam a prosseguir. Uma fé verdadeira, uma fé profética, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. E a quem está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, de curtir, de comentar e de compartilhar. E nós temos aqui um primeiro comentário que nos foi enviado por Matilde Salles Maia, e ela disse assim: bem-aventurados os que guardam no coração essa herança espiritual. O que dizer desse comentário, Jerônimo? A gente lembra do Salmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando você... Por que guardar no coração? Porque é um lugar que não pode ser tomado. Você guardar em qualquer outro lugar em que as pessoas... Pode ser tomado, coração não. Ou seja, quando nós guardamos a palavra a herança dentro de nós, o único que pode contemplar dentro de nós é o Senhor. Então Paulo teve essa certeza, ele guardou a palavra, ele guardou essa herança, até o fim. Amém. Como ele diz aqui, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a coroa da justiça aí me está guardada pelo Senhor. Exatamente. Tem que ser até o fim. Porque se... Pastor Judeu te diz uma coisa, né? Não se acaba a carreira e guarda a fé antes, não, é até o fim, até o dia que o Senhor chamar.
Porque guardei a fé desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, você só vai receber a coroa quando chegar ao fim. Quando você batalhou todas as batalhas. Quando você lutou todas as lutas que você tinha que lutar pelo Evangelho, pelo nome de Jesus. Você batalhou tudo. E aí a fé, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser guardada. E por que guardar? Porque nós vamos devolver. Amém. Naquele grande dia só vai entrar na eternidade o que é da eternidade. Como dissemos no começo, não é, pastor Sérgio? A fé vem de Deus. Amém. Vem do alto. Nós vamos chegar na glória de Deus com essa fé. E nós vamos entregá-la ao Senhor na glória. Isso me fez lembrar que eu me converti, aceitei Jesus há 40 anos. Tenho muita história, muita coisa para contar, muitas experiências. Agora, se eu, e guarde-me o Senhor, como aliás disse Rosiane Miller num comentário no YouTube, guarde-me o Senhor para eu não perder a obra na minha vida. Quer dizer, se eu não perseverar e não for até o fim, qual o valor? É uma história. Mas para a eternidade, não serve. A expressão de Paulo também aqui, conforme o texto lido, combati o bom combate. O sentimento dele é de que esse combate foi bom. Você vê, um homem que passou por tanto sofrimento, trouxe as marcas no seu corpo de tantos açoites. Houve momentos que ele falou, ninguém esteve comigo. Ele se sentiu só. Sim, fome, nudez, sede, toda sorte de intempéries. Naufrágio. Imagina. E ele chegar no final e dizer que isso foi um bom combate, é porque ele estava realmente olhando para a eternidade. Valeu a pena, esse era o sentimento dele. Valeu a pena. Essas aflições não se podem comparar com a glória que me está reservada. Então, tudo aquilo que ele passou, para ele, era muito pouco, diante daquilo que o Senhor tinha reservado para ele, a coroa da justiça que estava guardada para ele. E é claro que ninguém quer combate. Eu fujo de luta, eu também, de problema. Nós não estamos aqui menosprezando as aflições, subestimando as dificuldades da vida, inclusive para que a nossa fé continue firme. Não se trata disso. Mas o combate é bom porque ele nos leva ao maior valor, aquilo que há sobre todas as coisas, que é a herança eterna, que é a salvação em Jesus. Por isso é um bom combate. Não que nós o queiramos, mas é o projeto de Deus, passa por esses combates, por uma carreira e por receber essa coroa gloriosa. Por isso que a palavra de Deus diz, pastor Sérgio, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O chamado de Paulo foi maravilhoso. O Senhor apareceu, a voz deve ter sido algo, né, indescritível, né? Nós lemos ali, mas ouvir aquela voz, nós também ouvimos, né? Foi único para Paulo, mas o final é melhor do que o começo. Eu vou aproveitar, Jerônimo, estamos chegando ao final, e nesse encerramento eu queria que você dissesse para todo aquele que está participando conosco a respeito da necessidade de se guardar a fé sob qualquer circunstância. Guardar a fé é necessário nessa vida, porque a fé é o bem que Deus te deu para que você possa chegar no céu, para que o Senhor, a Senhora, possa viver aqui, mas tendo a certeza de que a glória de Deus é maior e é mais especial. Na vida guardamos muitas coisas, recordações, memórias, lembranças, bens, mas guardar a fé é guardar a certeza de que há alguém nos esperando. Quando tudo acabar nesta vida, quando seus olhos se fecharem aqui pela última vez, seja para a vida, pela morte ou pelo arrebatamento, se há fé no seu coração, saiba que quando os seus olhos se abrirem novamente, você verá o Senhor Jesus. Ora, Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor, a paz do Senhor, a você também que está conosco. Que Deus o abençoe e nos vemos, querendo Deus, na próxima semana.